Oi, amores, tudo bem? Eu sou Madeleine Lasco e hoje eu quero falar com vocês de um tema, de uma expressão que tá ficando famosinha de novo na internet. A espiral do silêncio. Estão falando disso como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma coisa... É o seguinte, se você quer entender o que é isso, tem um livro que se chama A Espiral do Silêncio, que é de uma cientista alemã, livro antigo, meio carinho, tá? Mas no Kindle é mais baratex. E ele explica exatamente do que se trata. É um estudo que ela fez na década de 70, por causa das eleições de 1965 e 1972 na Alemanha. Quem trouxe esse, vamos dizer, vocabulário para nossa vida internauta foi o Olavo de Carvalho. Numa análise que ele fez disso, que é bem superficial igual isso que eu tô falando para vocês agora. O livro é muito mais profundo. Mas vamos entender o que é que ela chamou de espiral do silêncio. Ela fez estudos empíricos, experiências, mostrando que quando a gente está diante de um tema e as primeiras pessoas que opinam têm uma opinião diferente da nossa, a tendência do ser humano é se abster de falar o que pensa. Ele vai se abster de contrariar aquelas pessoas. Só que sem perceber, quando ele se abstém de expor a própria opinião, porque a gente é gregário, a gente tem medo de ficar isolado, de ser ridicularizado, ele se abstém, ele acaba dando a impressão de que concorda com aquela opinião da qual ele discorda. Então, o primeiro que chega depois dele vai ver, além daquelas opiniões, os outros calando. E eles estão calando por quê? Porque concordam. A pessoa vai pensar, se não concordasse, ele teria se manifestado para mostrar o ponto de vista. Mas não é isso que acontece com a natureza humana. O ser humano, na verdade, às vezes está dando a impressão de estar apoiando, mas não é. Ele está com medo de ficar isolado, de ser ridicularizado, de não poder mais ter a respeitabilidade que ele tinha dentro daquele grupo por causa de uma opinião que ele deu que é divergente daquele povo todo. Ela foi analisar isso porque isso impactou as eleições de 65 e 72 na Alemanha. Muita coisa de comunicação de processo eleitoral foi repensada depois disso. Só que isso tem de ser pensado de uma maneira mais especial agora que nós temos as redes sociais. Por quê? Porque na rede social você consegue criar artificialmente a tal da espiral do silêncio. A espiral do silêncio é o quê? Você faz a pessoa calar primeiro porque discorda e o outro calar porque todo mundo está calado e acha que aquilo é unanimidade. Isso, vamos dizer, num grupo de pessoas debatendo, em que você combina que o fulano vão pedir a palavra primeiro para falar tal coisa e inibir as opiniões opostas, tem uma dimensão. Só que nas redes sociais você pode não combinar com pessoas de falar. Você pode inventar pessoas que não existem para dar opinião, dizendo que uma opinião é majoritária, para dar impressão de uma opinião majoritária ou para dar opinião de consenso. E assim, automaticamente calando quem pensa diferente. Então, é por isso que a gente vê muita gente reclamando dos tais, dos robôs, dos fakes, disso, daquilo. Por quê? Uma única pessoa que tem uma opinião, ela pode criar, vamos dizer, 100 contas. Mas 100 contas? Gente, tem desocupado brotando que nem mato nesse país. A pessoa cria 100 contas. Alguém diz uma coisa que ela discorda. E ela, na sociedade, seria minoria naquela discordância. Ela vai lá com cada uma das contas dela e posta a opinião dela, que é minoritária. Quem vê aquilo acha que aquela é a opinião majoritária. Se questiona. Não quer ficar de fora do grupo, não quer perder o respeito. Acontece o quê? Se cala e acaba sendo conivente com aquele esquema que é bem bandidinho, bem bandidinho. Então, muita gente está reclamando disso porque hoje em dia, se você fala qualquer coisa sobre o coach de revolução Olavo de Carvalho ou sobre a família Bolsonaro,
esse mecanismo acontece nas redes e é uma coisa muito interessante da gente estudar. Se é um fenômeno que se formou espontaneamente, se é um fenômeno que foi pensado. Acho que a CPI das fake news vai trazer alguma coisa sobre como isso se formou. A gente sabe que o PT organizou pessoas para fazerem isso abertamente. E isso é um instrumento político que tem sido utilizado há muitas décadas, mas que com as redes sociais ele vira perverso. Por quê? Porque ele engana a gente num nível nunca antes visto. As pessoas estão se calando diante de consensos imaginários e até diante de alianças imaginárias com pessoas que nem existem. Se antes a gente se calava diante das opiniões de alguém, hoje a gente pode estar se calando diante das opiniões de pessoas que sequer existem. São os tais dos fakes, dos bots, contas falsas criadas por gente vagabunda. Enfim, queria só explicar para vocês, com toda a minha superficialidade, o que é a tal da espiral do silêncio. Para você saber melhor, dá um Google aí no livro, A Espiral do Silêncio. É muito legal para você ler, porque hoje estão falando disso na política, mas isso existe em empresas, isso existe em políticas públicas, isso existe em debate de família e é um mecanismo que é legal a gente aprender para saber como se comportar diante dele. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gosta do meu trabalho, me apoia, apoia o meu canal, apoia o meu LinkedIn, onde eu posto artigos, apoia-se/Madeleine Lasco. A gente tem um chat no WhatsApp, um grupo de WhatsApp, na verdade, muito legal para todos os apoiadores. Beijo, amo vocês, tchau!